Olá, queridos, graça e paz. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para este encontro, na presença do nosso querido Deus. Vamos meditar em torno da sua santa e bendita palavra. Então, você que está por aí, vai sinalizando, dizendo como é que está o áudio. Como é que está o áudio, a imagem, como é que está o áudio aí, Lígia? Como é que está a imagem? Chegando por aí. Daqui a pouco vamos estar dando início aqui à exposição da palavra. A imagem está boa e o áudio é bom estarmos aqui para esse tempo de tudo certo, Magali. O áudio está bom, Magali, ótimo. Imagem, irmã Magali, chegando por aqui. Nesse tempo aí de reclusão, estamos aproveitando para transmitir o estudo da palavra, o culto, via internet. E nesse tempo, então, a igreja se reúne. Também temos nos reunidos às 18 horas para o tempo de adoração. É um tempo que estamos buscando a presença de Deus. E quando nós buscamos, vamos achar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Então você que vai chegando por aí, pode ir sinalizando para ver, dizendo como é que está o áudio, a imagem, porque já vamos dentro de alguns instantes, estar começando aqui, orando e para começando então aqui a nossa meditação na palavra do nosso Deus. Vamos então nos preparar com o toque do shofar, para depois então estarmos orando ao Senhor.
Vamos falar com o nosso Deus, então. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a Tua direção para nossas vidas, que o Senhor possa estar preparando os corações para receber a Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, por onde chegar essa voz, a imagem, que lá chegue a bênção do Senhor, que haja salvação, que haja transformação de vidas. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe a nossa pátria, nossa nação, as autoridades estabelecidas, os governantes. Abençoa cada brasileiro, cada família, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, visitando cada lar, ó Deus, vendo aqueles mais necessitados e socorrendo-os, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, estabeleça em nossa terra a paz, a concórdia e a prosperidade. E que o Senhor vá arrancando da nação brasileira tudo aquilo que entristece o Senhor. Vá, ó Deus, sarando a nossa terra, curando a nossa terra, em nome de Jesus. Abençoa cada estado da federação, cada município, que de forma sobrenatural o Senhor vai intervindo, vai estabelecendo a ordem, a paz, arrancando dos corações a ansiedade, o medo, a desesperança, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o bairro de Vila Isabel. Abençoa, Pai, cada uma de suas ovelhas, que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor visite cada uma delas, enchendo os corações da Tua paz, enchendo corações de fé, da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Fica conosco. Vá à nossa frente e fala aos nossos corações. Nós oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos? É bom estarmos aqui nesse tempo de busca do Senhor. Quero incentivar você a estar perseverando na oração. Você que faz parte do plantão de 24 horas de oração, possa estar orando. Às 18 horas também o nosso tempo de adoração, de busca do Senhor, um tempo muito bom. O povo tem participado, vamos nos envolver, não vamos nos esmorecer, vamos botar aí o alarmezinho para tocar no horário certo. Tem pessoas orando cada hora do dia, tem alguém que levanta a voz para orar. De madrugada, as pessoas estão orando de madrugada e Deus vai responder, creio que já está respondendo o clamor dos nossos corações. Ore para que o Senhor abençoe nossa igreja, aqueles irmãos, alguns não temos conseguido contato, mas que o Senhor visite, que o Senhor anime, que o Senhor nos fortaleça, porque nós cremos que dentro em breve vamos poder estar juntos, presencialmente, mas nós continuamos aqui unidos espiritualmente. E esse não é um tempo para a gente baixar a guarda, não é um tempo para dizer pensarmos que a igreja está paralisada. Não, a igreja está avançando. Estamos adorando o Senhor, tendo estudo da palavra, domingo às 9h30 da manhã, nos reunindo via internet para compartilhar a palavra, para orar, às 18 horas adorando o Senhor, e estamos pregando o Evangelho, para que esse Evangelho alcance aos corações, alcance muitas pessoas. Esse é o desejo
do nosso coração, esse é o nosso propósito. Amém? Está aqui também o Jesué, meu irmão lá de Curitiba, está aqui nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. Um abraço, saudação a todo o pessoal aí, toda a família, toda a parentela. Vamos estar então, nesse tempo, meditando um pouco na palavra do Senhor. Temos, nesses dias, e hoje vou encerrar essa série de palavras, temos compartilhado sobre o tema Cades Barneia. Cades Barneia é um tempo de tomar decisões diante do Senhor. E temos compartilhado essa palavra com base no capítulo 13 de Números e parte do capítulo 14 de Números. Eu vou me reportar só a 5 versos da palavra de Deus, que é os 5 versos que nós vamos estar nos referindo agora. Esse momento da história do povo de Deus foi o momento em que o povo estava próximo da terra prometida e 12 pessoas, 12 homens, 12 líderes foram enviados por Moisés a espiar a terra, fazer um levantamento da terra. E foram lá então 12 homens representando as 12 tribos e voltaram. Aquele grupo voltou e aqueles 12 homens vieram com seus relatórios. 10 deram um relatório negativo. Relatório negativo. Disse: a terra é boa, olha aqui os frutos, mas nós não podemos entrar na terra. Em outras palavras, Deus nos abençoou, já vimos a bênção, mas não vamos tomar posse da bênção. E infamaram a terra, porque achavam que iam ser vencidos pelos gigantes. E distribuiu uma angústia no meio do povo, um medo, terror tomou conta do povo. Mas 10 pensavam assim, 10 deram esse relatório, mas 2, Josué e Caleb, eles agiram diferente. Como eu já ministrei para vocês, viram a mesma coisa, as mesmas coisas, foram na mesma terra, mas tiveram a visão diferente, a cosmovisão, visão do mundo diferente. Mas Cades Barneia, do ponto de vista espiritual, aplicando a nossa vida hoje, é o tempo em que nós temos que tomar decisões diante de Deus. E os 2, Josué e Caleb, tinham a perspectiva totalmente diferente. Eu vou ler aqui 5 versos do capítulo 14, do verso 5 ao verso 10, que depois do povo ter ficado em crise, entraram todo mundo em desespero por causa das más notícias. Diz a palavra assim, capítulo 5 do capítulo 14, verso 5 do capítulo 14 de Números, diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Presta atenção. Diz o texto assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Olha o que diz esses 2 homens: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha que fé!
Que coisa sobrenatural. Como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Olha que palavra tremenda, palavra de coragem, de fé. E veja a reação do povo. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém, queridos? Amém. Deus é bom. Temos examinado esse episódio diante da seguinte pergunta. Se Cades Barneia é aquele momento, aquela oportunidade, aquela circunstância em que o filho, a filha de Deus tem que tomar decisões diante de Deus, quais os sinais, quais os pontos positivos para uma decisão correta diante de Deus? Então nós já demos duas respostas a essa pergunta. A primeira resposta é que precisamos nos mobilizar com base na palavra de Deus, com base nas promessas de Deus, nos mobilizar, agir, decidir conforme o que Deus diz, conforme a palavra de Deus. Essa foi a primeira resposta. A segunda resposta que já demos a essa questão é que nesse tempo de tomarmos decisão diante de Deus, é preciso que haja manifestação do homem espiritual. Aquele homem espiritual que está dentro de nós. E vimos que naquele grupo de 12 havia 10 que não eram homens espirituais. Na hora de manifestar o homem interior, eles manifestaram um homem carnal, como diz Paulo. Porque agiram e reagiram com base nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua perspectiva, e taparam os seus ouvidos, esqueceram do que Deus havia prometido. Deixaram de lado a promessa de Deus. Homens naturais, homens carnais, como Paulo define, escrevendo aos Coríntios. Mas desses 12, enquanto 10 eram homens naturais, homens carnais, haviam 2 que eram homens espirituais. E já vimos que o homem espiritual, ele não decide conforme as circunstâncias. Ele decide diante de Deus conforme as palavras de Deus, conforme a promessa de Deus, conforme o que Deus diz. Hoje, então, vamos dar a terceira resposta a essa pergunta. Quais os sinais positivos para uma decisão correta diante de Deus? É estar disposto a ser canal de bênção. A ser canal de bênção a serviço de Deus. Aqueles 12 homens podiam ser canais de bênção, mas dos 12, só 2 mostrou a disposição de ser canal que através dele iriam fluir e iriam passar as bênçãos de Deus para a vida do povo e para a vida deles também. Então, nós, quando estamos diante de uma situação, de qualquer circunstância, nós precisamos tomar decisões com essa perspectiva, com essa visão de que Deus vai nos abençoar e através de nós Ele vai cumprir o seu propósito e a bênção virá. E a bênção virá. Assim estava Josué e Caleb. Em outras palavras, saber lidar com a voz profética, a voz que Deus fala ao nosso coração. Então, nós temos visto que aquele momento foi um momento de decisão diante de Deus e que as decisões que tomamos precisam estar ligadas a Deus. Ligadas a Deus quer dizer ligadas à palavra de Deus. E quando tomamos essa decisão, um fator determinante é a nossa relação com Deus. E para tomar decisões conforme
as promessas de Deus, para tomarmos decisões, manifestando o homem espiritual que está dentro de nós, nós precisamos conhecer o que Deus pensa, o que Deus diz. Precisamos saber o que Deus quer. E esse episódio, como outros na Bíblia, mostra-nos que Deus é um Deus que nos conduz, que nos dirige, nos direciona para tomarmos decisões diante dele, mas ele quer nos usar para sermos canais de bênção, para sermos instrumentos na mão dele. Então, essa direção que Deus nos dá para nos usar, para sermos um canal de bênção, ela precisa estar premeditada, isto é, assentada no nosso coração, para saber que Deus vai nos usar em qualquer circunstância, seja na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos e nas circunstâncias especiais, difíceis como esta. Então, Deus, ele, quando quer nos usar, ele fala aos nossos corações. Ele não nos manda e no vácuo, vai. Não, mas ele fala aos nossos corações. E ele fala como? Ele fala, como no texto, ele fala através dos seus profetas. Ele fala através dos seus servos, das suas servas. E essa fala de Deus, essa comunicação espiritual de Deus, nós podemos chamar de voz profética. Sim, voz profética. Quando Deus fala, ele fala profeticamente. Para ser bem simples, para você entender, eu vou explicar isso e você vai entender se não sabe o que é voz profética. Voz profética é a voz de Deus e ela é profética porque ela vai causar um efeito. Ela é profética porque ela vai repercutir e ela vai ela tem um propósito. Deus não fala em vão. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. E essa é a voz profética de Deus. E qual era a voz profética ali? Era que o povo estivesse fiel, decidisse de acordo com o que ele já havia falado. O que Deus havia falado? Que iria entregar a terra. Então, os 10 não ouviram essa voz profética, não tomaram posse dessa voz profética. Mas os 2 tomaram posse dessa voz profética. Então, nós precisamos, na nossa vida, saber lidar, para identificar a voz de Deus falando ao nosso coração. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está aqui a Bíblia. Nós temos homens de Deus que nos falam. E nós temos uma canção ungida, um cântico espiritual nos fala. E Deus nos fala também diretamente. Mas tudo que Deus fala está de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua mente, de acordo com o pensamento dele. Então, a voz profética, ela vai produzir um resultado. Ela vai trabalhar no nosso interior, no coração do homem. Então, como nós podemos entender essa voz profética? Eu vou citar 2 versos bíblicos que você vai entender melhor ainda. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21. Capítulo 1, verso 21. Nós lemos o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nossos irmãos lá, os 12 irmãos e o povo de Israel, havia ali um profeta de Deus que falava, Moisés. E Moisés ouvia a voz de Deus e transmitia a voz de Deus. E aqueles princípios que eram transmitidos ao povo era para impulsionar, era para dirigir, era para causar um efeito na vida do povo. E toda aquela nação Deus escolheu
para ser bênção. Esses 12 também faziam parte da nação, haveriam de ser bênção. Outro verso é de Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, esse princípio vale hoje. Esse princípio não foi revogado. E o profeta de Deus é qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Não precisa ser exatamente o pastor. O pastor já é por ofício. Mas qualquer pessoa, qualquer filho de Deus, por quê? Por que isso, pastor Ruimar? É porque quando a pessoa recebe Jesus no coração, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da profecia, que já está dentro dele. Então, a voz profética é isso. Havia voz profética no meio do povo. Havia a voz profética no meio dos 12. Havia voz profética no meio de Israel. E hoje há voz profética. É o que Deus fala. O que Deus fala não é o que qualquer um fala. As palavras de Deus não são qualquer umas palavras. Então, meu querido, esse tempo que estamos nós vivendo, como já tem dito, podemos dizer que é o nosso Cades Barneia, porque é o momento em que nós estamos tendo que tomar decisões diante de Deus, decisões diante da palavra de Deus, decisões afinadas com a palavra de Deus. É um tempo em que nós temos que revelar o nosso homem interior. E esse homem interior tem que se revelado como um homem espiritual, não como um homem natural, um homem carnal. Mas é um tempo em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz profética. E é um tempo que nem precisamos ouvir muita coisa. Tem muita gente falando barbaridades aí, aterrorizando a nação, aliás, o mundo todo. E se a gente ficar dando ouvido a essas vozes aí, nós corremos o risco de não nos apercebermos do que Deus está nos falando nesse tempo. É um tempo que nós também estamos assim vendo gigantes. Gigantes aparecendo aí diante de nós. Gigantes que vão nos ameaçar. Palavras que nos atemorizam. Situações que nos atemorizam. Ameaças. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos então ouvir a voz de Deus. Saber lidar com a voz de Deus. Saber lidar com a palavra de Deus. E olha, presta atenção no que eu vou falar para você. Deus está falando. Deus está falando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está falando. E Deus ali no meio do povo, ele falava através de Moisés. Falava através de Moisés. Deus falando ao coração de Moisés, Moisés falava ao coração do povo. E Deus queria que a sua fala, a sua voz, ela se propagasse no meio do povo. Que ela habitasse no coração do povo. Para que o povo, ao ir caminhando, ele pudesse ir reverberando a voz profética de Deus. E quando chegou em Cades Barneia, era para aqueles 12 reverberar a voz de Deus. A terra é nossa, como disse Josué e Caleb. Nós vamos possuir a terra. E nós vamos vencer esse homem. Em outras palavras, Caleb disse, nós vamos mastigar esse gigante. Sabe por que movia esse homem, esses dois? Era o propósito da voz de Deus trabalhando no interior, no coração dessas pessoas. E é o mesmo que Deus quer fazer hoje. Amém? É a mesma coisa que Deus quer fazer hoje. Então, a voz profética ecoou no coração dos 12, não encontrou lugar na hora da guerra.
da dificuldade. Mas no coração dos dois, ela encontrou lugar no coração de Josué e Caleb. E diz o texto, então, que os 10 disse assim, não vamos conseguir. Não tinha o que falar. Mas os dois, Josué e Caleb, eles tinham o que dizer. Nós vamos ver que os 10, eles agiram baseado na própria voz, no seu próprio pensamento. Fizeram de guia para a sua vida os seus pensamentos. Eivado de medo, de terror, de fraqueza, de espírito de fraqueza. E foram, como eu sempre me refiro quando falo nesse texto, eles foram atacados por uma síndrome de gafanhotos. Nós somos gafanhotos aos olhos deles. Estamos destruídos. Sabe por quê? Porque eles estavam guiados pelo que eles sentiam e segundo as suas palavras. Mas a voz profética ecoou no coração de Josué e Caleb. É isso que eu quero falar para você hoje. O meu propósito hoje é que a voz de Deus, os princípios da palavra de Deus, ele ecoe no seu coração. E faça a diferença. Você que já é um filho de Deus, ecoe no seu coração. E que você se agigante aí onde você está. Você que ainda não recebeu Jesus, hoje é o dia de você receber essa voz. Receber o Espírito Santo no seu coração. E você se agigantar, como fez Josué e Caleb diante daquele momento tão difícil. A voz profética encontrou lugar no coração. E olha o que aconteceu. A situação era de crise. Os líderes, Josué e Arão, puseram o rosto em terra. E diz o texto que então Caleb fez calar o povo. Olha que autoridade, fez calar o povo e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança essa terra, porque seguramente prevaleceremos por ela. No outro verso aqui, ele diz o seguinte, no verso 13 ele assim falou, mas pela segunda vez ele fala assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Aí ele vai fazer uma outra declaração de fé. Capítulo 9 verso 9 do capítulo 14. Porquanto como pão os podemos devorar. E disse mais, ele fez liberou uma palavra, retirou-se deles o seu amparo. Aqueles homens estavam sem amparo. O Senhor é conosco, não temais. É porque o que Deus falou encontrou lugar no coração desses homens. E eles agora, ao contrário dos outros 10, esses dois, eles foram tomados por uma síndrome de gigantes espirituais. Varões fortes espiritualmente, espirituais diante de Deus. Porque eles estavam dispostos a serem canais de bênção. Eles estavam dispostos a ser usados por Deus. Eles estavam dispostos a fazer a diferença naquele momento. Eles estavam prontos para ouvir e reverberar a voz de Deus. Eles estavam prontos a agir conforme a promessa de Deus, que a terra era deles. Então, meu querido, nesse tempo de tanta aflição, de tanto disse-me-disse, a gente fica angustiado às vezes, querendo saber notícia, e só tem notícia ruim. É no celular, é na internet. Conversamos com os familiares, com os irmãos, com os amigos, e não se fala de outra coisa, a não ser dos gigantes que está em nossa terra. Não se fala de outra coisa, da ameaça, da destruição que virá sobre nossa terra. A nossa atitude
vai depender de qual a voz que nós estamos obedecendo. A voz do nosso coração, a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. A voz da mídia, fuja da mídia. A voz dos comentaristas políticos, cientistas políticos, fuja. A voz de Deus. A promessa de Deus. A promessa, esse mesmo Deus, Jeová, Deus de Israel é o nosso Deus. É tempo, então, de estarmos dispostos, nessa quadra difícil que estamos, nesse momento de dificuldade, sério, de ameaça, sim, causa temor, sim, mas Deus é conosco. Vamos tomar a terra. Nós precisamos dizer, Senhor, nessa situação, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser canal de bênção, para abençoar meus irmãos, abençoar minha igreja, abençoar minha família e abençoar minha nação. Como é que a gente, como é que eu aqui sozinho, minha família aqui, vamos abençoar uma nação inteira? Foi o que fez Josué e Caleb. Eles foram exemplo de fé. Eles reverberaram a voz de Deus. Eles praticaram a voz de Deus. E o Senhor nos chama hoje para ouvir a voz dele. E ele já diz na sua palavra, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus, não a minha voz, mas os princípios da palavra de Deus. Amoleça o seu coração, para que a palavra de Deus ela faça a diferença dentro de você. Você que ainda não tomou uma decisão recebendo Jesus no seu coração, toma essa decisão hoje. O que você está esperando? Talvez você já tenha tido tantas outras oportunidades de tomar essa decisão. Tenha adiado. Hoje, aí onde você está, na sua casa, talvez você esteja atemorizado. Talvez você esteja angustiado, preocupado com a situação da sua família, a sua situação, sua segurança, sua saúde, as finanças. Entregue o seu coração a Jesus. Ele vai entrar na sua casa, entrar na sua vida e vai fazer a diferença. Você vai poder ter Jesus falando ao seu coração. Você vai poder ter a segurança para esse tempo difícil. Mas muito mais do que isso, você vai ter segurança para a vida eterna, para toda a eternidade, com o Senhor Jesus. Aí onde você está, faça a decisão. Diga assim, Senhor Deus, eu recebo Jesus no meu coração, como o meu Senhor e Salvador. Senhor Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero receber a Tua voz no meu coração. Eu quero seguir o que o Senhor diz, a Tua voz. Senhor Deus, eu confio no Senhor como meu único Deus. E eu confio, eu recebo Jesus como o meu único Senhor e Salvador. Faça a decisão aí. Você que é já um filho de Deus, talvez, meu filho na fé, você que já é um cristão, ou não, você já é um cristão, mas não pertence à nossa congregação, eu quero falar com você também. Esse é um tempo de você se agigantar, de você encher o seu coração, a sua mente do que Deus diz e agir, se comportar, se movimentar, decidir diante de Deus, conforme a palavra de Deus.
Presta atenção, você que já é um cristão, talvez você que já conheça a palavra, você tem tomado muitas decisões, você vem se dirigindo a sua vida sem ouvir o que Deus está falando. E quem sabe você já ouviu o que Deus está falando para você em outras ocasiões, mas você simplesmente fez o que você quis. Hoje, pare aí onde você está e tome a decisão de ser um filho obediente, sensível à palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Tome essa decisão aí no seu coração. Talvez você, quem sabe, está longe dos caminhos do Senhor. Você conhece a palavra, mas você se afastou de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Volte para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Que Deus, o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu vou orar por você. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Se você puder, vamos falar com Deus. Amado e bendito Deus, querido Pai, coloco essa vida que tem tomado a decisão recebendo Jesus nas mãos do Senhor. Coloco essa vida diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe nesse coração, para que o Senhor fale esse coração, para que o Senhor pegue essa pessoa no colo, Santo Deus, e enche o coração dessas pessoas da alegria do Senhor, da fé que vem do Senhor, e que hoje haja alegria nessa vida, alegria e salvação nessa casa, em nome de Jesus. Coloco dentro do Senhor também a vida desse filho na fé, desta filha na fé, desse meu irmão que está agora ouvindo essa palavra, assistindo esse vídeo. Que o Senhor o abençoe ricamente. Que o Senhor faça nascer no coração, dentro dessa mulher, um gigante espiritual. Dentro do coração desse homem, um gigante espiritual. Que o Senhor faça nascer dentro desse coração desse jovem, desse adolescente, um gigante espiritual. Como foi com Josué e Caleb. E que eles possam dizer, o Senhor é conosco, nós vamos avançar. Que eles possam caminhar confiantes, confiados nas palavras do Senhor. Derrama a sua bênção sobre nós. Mais uma vez eu clamo sobre a nação brasileira, sobre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, os ministros, todos eles, sem exceção, sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado Federal, sobre o Supremo Tribunal Federal, todos eles, e que o mover do Senhor venha de Brasília e percorra e caminhe até a menor cidade da nossa pátria, e que o Senhor endireite a nossa nação, e que haja paz em nossa nação. Oramos agradecidos, em nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite abençoada, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria de que ouvisse essa palavra e que a graça do Senhor esteja no seu coração. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.